Vamos falar de reforma tributária? Ah, Simone, eu não gosto, eu não entendo, eu não sei, é muito técnico. Acho bom você se informar, porque tem a ver, vai impactar com a sua vida, a vida de todos nós, vai impactar com o CNPJ, vai impactar também CPFs, e a gente precisa cada vez mais entender. E a melhor forma disso é informação de quem realmente sabe, entende do assunto. Eu agora, inclusive, vou aprender também com ele. Estamos recebendo aqui no estúdio o advogado, especialista em direito tributário, Dr. Valdemar Fernandes. Dr. Valdemar, muito bom dia, bem-vindo à Teresina FM. Bom dia, obrigado. Dr. Valdemar, essa tão falada reforma tributária. Primeiro, o brasileiro acompanhou a movimentação dessa reforma tributária lá no Congresso. Ponto. Passado aquele momento do Congresso, a reforma tributária está nas nossas vidas. Ela já está sendo posta em prática, porque isso é um processo. Obrigado. Sim, a reforma tributária já começa agora no ano de 2026. Em relação à cobrança da tributação, nós temos pequenos pontos de início. A reforma tributária começa de forma abrangente mesmo a partir de 1º de janeiro de 2027. Esse ano de 2026 nós temos os atos preparatórios. Nós temos algumas mudanças de posicionamento, ou seja, como a Receita encara o Simples Nacional, como a Receita encara as empresas do lucro presumido. Nós temos também a mudança de orientação, como a Receita encara os gastos pessoais das pessoas físicas e a partir de... Nós temos uma mudança também complementando sobre a compreensão sobre bens, principalmente os imóveis. Todos os imóveis serão observados de uma forma totalmente diferente a partir do final desse ano. E a partir de 2027 é que o brasileiro vai sentir no bolso o que vai acontecer. Agora eu vou fazer a pergunta direta. O que a gente conhece bem, que é o famoso ICMS e o ISS... estão ou não estão em vigor? Quando é que eles passam a ter nova nomenclatura e nova formatação? Pronto. A reforma tributária, ela entendeu que não era saudável haver uma ruptura com o padrão atual. Então, entre 2027 e 2033, nós teremos uma fase onde o ICMS e o ISS serão gradualmente substituídos por um imposto chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e nós temos a nível federal os impostos PIS, COFINS e o IPI, que serão gradualmente substituídos por outro tributo chamado Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS. Doutor Valdemar, o que a gente percebe é que é uma condensação desses... São pelo menos 5 impostos aí, só que tem um que é municipal e outro que é estadual. Já foi pacificado como é que vai ser a forma da divisão no recolhimento, na distribuição desse recurso, já que antes era bem delimitado o que era imposto federal, o que era estadual e o que era municipal? As regras ainda estão sendo totalmente postas, nós não temos tudo definido ainda não. Porque há tempo, né? A partir do ano que vem a alíquota inicial será muito pequena. E existe um comitê gestor. Esse comitê gestor, junto com a Receita Federal, eles estarão definindo através de regras todos esses detalhes, né? Então, dentro desse ano, todo o conjunto, todo o arcabouço de normas que vai fazer essa distribuição estará totalmente definido. A pergunta que, inclusive, quando eu citei que o senhor viria para cá, alguma pergunta, porque quem é empresa prestadora de serviço tem a obrigação, né, com o ISS. E aí, a empresa que tem compra e venda de mercadoria é o ICMS. E são alíquotas diferentes, são tributos diferentes. Quando eles se juntam, e aí, o que é de que compra e venda de mercadoria e o que compete a quem presta só serviço? Pronto. Isso já tem uma definição? Já. O IBS, ele incorporará no seu conteúdo essas duas linhas de atividade. Agora, as pessoas estão... O que vai deixar todo mundo triste aqui é porque as pessoas estão achando que as alíquotas de ISS, que são aquelas de serviço, elas vão continuar como existem hoje. Hoje o ISS varia de 3% a 5%. Isso. Quando o IBS estiver pleno, ou seja, não existe mais o ISS, existe apenas o IBS, essas alíquotas irão variar entre 25% e 30%. Pois é, e
A empresa que é prestadora de serviço, que hoje está atuando com alíquota de 5%, vai, nesse período, passar a pagar 20%? Entre 25% e 30%. É um aumento, quadruplica praticamente. Isso, 4 vezes mais. Quintuplica, 5 vezes mais o que é o percentual. Vai quebrar a CNPJ. Houve as pessoas entenderam muito mal a propaganda do governo, no meu entender. Porque, ou eu estou falando algo apocalíptico aqui no rádio? Algumas atividades, inclusive hoje a gente já tem alguma noção de que determinadas atividades deixarão de existir. Por quê? Porque a margem de lucro não é condizente com o aumento da carga tributária. Então, como já aconteceu em outras situações na história empresarial do Brasil, essa reforma tributária, ela provocará isso em alguns setores. Matematicamente vai quebrar a CNPJ. Quem presta serviço que paga 5% vai pagar 25%? E ninguém se atentou para isso, ninguém viu, ninguém fez essa conta. As autoridades que levaram isso em consideração fizeram essa conta sim. E isso será repassado para o consumidor. Então é ruim para quem presta serviço. Nessa junção para quem estava no ICMS, quem compra e vende de mercadoria, que vai para o IBS, né? Ele tem uma vantagem em termos de alíquota? Não tem nenhuma vantagem. A alíquota continua normal, como então, é hoje. Então o ICMS manteve o que era ICMS, só elevou quem era ISS. ISS, isso. Jogar muito mais gente na informalidade e reduzir a oportunidade de emprego, né? Pois é, os críticos da reforma tributária levantam isso, que a área de serviço tenderá a ir mais para a informalidade. Só que a reforma tributária, que foi uma reforma muito, muito próxima, no meu entender, isso é só no meu entender, certo? Muito distante da população e muito próxima dos órgãos fiscalizadores, você vê o movimento da Receita Federal e dos demais entes em potencializar a capacidade de fiscalização. Então, essa suposta ida para a informalidade, ela vai ser combatida com tecnologia e cruzamento de informações. Agora, você passou um dado também que eu considero alarmante. Logo no começo da entrevista, você falou da história do mercado imobiliário, tanto para compra e venda de imóveis, como também para locação. Então, os aluguéis, tudo muda. Isso. Qual é a principal mudança e o que pode impactar diretamente no negócio? Pronto. Isso é importantíssimo que o cidadão entenda o que vai acontecer no Brasil. Hoje, você tem critérios diferentes para avaliar imóvel. Ou seja, se você tem um imóvel, uma casa ou um apartamentinho que você usa ou não usa, o município ele avalia esse imóvel e em cima desta avaliação municipal ele vai cobrar o IPTU. Se você vender esse imóvel, um outro setor do município vai avaliar esse imóvel sobre critérios parecidos, mas não exatamente iguais, e em cima dessa nova avaliação ele vai cobrar o ITBI, que é o Imposto de Transmissão. Se você resolver doar esse imóvel, um outro setor de avaliação vai avaliar esse mesmo imóvel no estado e vai cobrar o ITCMD. Se você fizer algum negócio que você afere renda, como por exemplo, vender um bem e tendo lucro nessa venda, o governo federal, a União, vai lhe cobrar o imposto de renda sobre ganho de capital. Mas veja que cada órgão tem um critério de avaliação. A partir do final desse ano de 2026, entrará em vigor o sistema que operacionaliza o CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro. Com o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que é um esforço a nível nacional, todos os cartórios vêm digitalizando as informações sobre todos os imóveis do Brasil, e essas informações digitalizadas estão sendo concentradas num determinado setor da Receita Federal. A Receita Federal, então, vai concentrar essas informações e um novo sistema que vai entrar em vigor, esse ano ainda, vai passar a calcular o valor venal de todos os imóveis do Brasil em nível único. Quando isso acontecer, não haverá mais esses setores de avaliação. Você vai nesse local, nesse sistema, que vai ser gerenciado pela Receita Federal, e lá os novos valores
serão apresentados. E em cima disso, todos os demais tributos vão incidir. Toda a linha de raciocínio vai incidir. Isso vai impactar profundamente em IPTU, vai impactar profundamente em TBI, TCMD e também vai impactar no lucro. Porque, por exemplo, hoje, uma pessoa física que tem a partir de 2 imóveis, se ela começar a alugar, ela também será tributada como se pessoa jurídica fosse. Então veja que nós não só teremos a remarcação do valor venal dos imóveis, nós também teremos, com base acima disso, nós teremos uma fiscalização maior. Então até a pessoa física, se tiver mais de 2 imóveis, será cobrada como se fosse uma empresa equiparada a uma empresa de exploração de aluguel. Vai incidir. É muito comum uma pessoa adquirir imóveis para alocação exatamente para ter uma renda passiva para complementar a aposentadoria. Né? Sim, tem sido cada vez mais comum. Com a falência do sistema de aposentadoria, as pessoas estão buscando renda na sua velhice. E o governo federal mira nisso também. E eu vou dizer para o senhor, eu já fiquei assim impactada. Eu já tinha ouvido outros assuntos sobre reforma tributária, mas quanto mais a gente mergulha nesse assunto, que é um assunto relativamente novo, ele está sendo posto em prática, não está 100%. O senhor disse que 2027 vai ser o ano X dessa reforma tributária, mas a gente já começa a ter uma movimentação agora em 2026. É uma reforma tributária que vem para beneficiar quem, doutor Valdemar? Pois é. O cobrador ou o pagador? As autoridades que criaram e implementaram essa reforma, elas defendem que é uma reforma tributária que vem trazer uma certa justiça social. Eu concordo apenas em parte com isso, porque o Brasil já é um país onde a informalidade é muito alta, então um percentual altíssimo da população que produz riqueza produz na informalidade, e a reforma tributária não vai alcançar essas pessoas. A reforma tributária ela vai alcançar com mão, na minha opinião, claro, com mão firme e muita potência quem já é tributado. Então vai apenas, na minha opinião, bater com mais força em quem já está no sistema. Vai ser uma cobrança mais agressiva e mais articulada e facilitada pela estrutura da nova reforma tributária. Isso, a reforma tributária ela não vem para diminuir a tributação para o brasileiro, ela vem para otimizar o processo de arrecadação tributária para o governo. Mas trazendo dureza. Luciana, eu vou pedir licença, porque tem uma pergunta aqui que eu acho que inquietou algumas pessoas as indagações do bloco anterior. É o Marcos Honório. Ele disse: bom dia, Simone. Pergunte ao entrevistado exatamente que tipo de empresa prestadora de serviço vai cair nessa alíquota de 25% a 30%. É qualquer empresa prestadora de serviço ou tem alguma que possa ficar na alíquota que está agora de 5%? Na alíquota que está agora, não existirá mais. A partir de quando, doutor Valdemar? A partir de 2027 começa a substituição. Vai saindo uma alíquota e entrando a outra. O que vai acontecer, que a gente espera que aconteça, caso ainda se mantenha, são as empresas do Simples, que talvez, em determinadas áreas, recolham o IBS apenas em 20%, em torno de 20%. Mas 5% não vai mais existir. Não. Valdemar, isso tem a ver também com essa isenção de até 5 mil reais que não paga mais a isenção do imposto de renda. Já é o começo dessa nova reforma, aí o governo dá com a mão e tira com as duas, é isso? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Essa isenção, a intenção é haver uma compensação. Você tributa menos a população mais carente ou a população que ganha menos e por isso você retira esse peso, em especial do imposto de renda, né? Mas, por outro lado, se essas pessoas exercem outro tipo de atividade, na hora que elas desempenham algo que gera riqueza, principalmente na área de prestação de serviço, ou as pessoas que fazem venda porta em porta, que é uma atividade cada vez mais comum, as pessoas estão complementando sua renda, né? Elas vão perceber que a reforma tributária não existiu para elas. Inclusive, as regras sobre venda de marketing direto ou porta em porta, o que é porta em porta? Vou dar um exemplo bem claro, é aquela pessoa
que quer complementar sua rendinha, então ela compra alguns cosméticos de alguma marca mais famosa para revender, ela compra semijoia de alguma marca mais famosa para revender, e por aí vai. E essa atividade ela é extremamente importante no interior do Nordeste. Eu, como advogado, sei disso porque eu defendo tanto empresas como pessoas físicas. E a gente sabe do grau de importância disso para o giro da economia. Essas pessoas vão perceber que essas atividades, mesmo na pessoa física, elas serão identificadas pela Receita. Eles têm hoje ferramentas para identificar isso. E será a pessoa, mesmo sendo pessoa física, ela será tributada como se a empresa fosse. Ok, tem mais uma pergunta. Na realidade, aqui, ó, João Wilton Fernandes. Simone, bom dia. Essa entrevista está depressiva, o tema é relevante. Depressiva, eu digo, ela está impactando? A reforma Mas diga assim, impactante. essa é a reforma tributária. Essa é a reforma tributária. Essa é a reforma tributária. E tem uma outra pergunta aqui, participação dos nossos ouvintes, eles são participativos, doutor Valdemar. Bom dia, Simone. Pelo que eu estou vendo, essa reforma tributária parece que é mesmo uma bomba. Quem hoje é optante do Simples Nacional, muda alguma coisa? A Ângela. Pronto. Essa pergunta é importantíssima. Para o governo federal, já começa a mudar determinadas circunstâncias. Mas, para a felicidade, vamos dizer assim, como eu defendo o contribuinte, eu gosto de falar dessa forma, para a felicidade do contribuinte, o legislador ele não foi tão competente na hora de atacar o Simples Nacional. Então, a mini-reforma da renda, que nesse momento ataca diretamente o Simples Nacional, eles não revogaram os dispositivos de tributação de ganho de capital sobre o Simples. Isso quer dizer o quê? O governo federal entendeu que toda vez que uma pessoa jurídica pagar uma pessoa física e esse pagamento dentro do mês ultrapassar 50 mil por mês, ou 50 mil reais, a partir daí você inicia a cobrança de uma tributação sobre o ganho de capital. E ela começa, se não me engano, com 2,5% e termina com 10%. Então, a pessoa vai pagar, quem está no Simples vai pagar os tributos, vai continuar pagando os tributos como é hoje, ainda esse ano. A partir do ano que vem ela já começa a pagar os tributos da forma como está hoje, mas já começando a substituição pelo IBS e CBS, e dentro de um período X ela deixa de pagar esses 5 tributos para pagar esses 2 novos tributos, IBS e CBS, com as novas alíquotas. Mas no meio do caminho, Luciana, se a empresa que ainda não tem esse tipo de ganho, ou seja, se ela não evoluiu e ela começar a evoluir, se a pessoa começar a prosperar, essa é que é a palavra certa, se a pessoa prosperar, ela, além de tudo isso, ela também vai pagar sobre o lucro. A reforma tributária, ela está puxando o CNPJ, o empresário, o empreendedor para baixo. Se ele prosperar, ele vai ser punido com mais tributo. Quem defende a reforma tributária defende que isso não é punição, que isso é justiça social, né? Mas isso vai impactar no desemprego? Porque se está. Aí, deixa eu só ouvir aqui, doutor Valdemar. Se isso te deixa mais difícil o seu trabalho de empreender, de prosperar, a primeira coisa que vai se fazer quando você tem uma carga tributária mais severa e um governo que vai te cobrar mais, você começa a cortar pessoal, custo, e o custo passa por pessoal. Isso. As pessoas perceberão, se não perceberem previamente porque foram estudar o assunto, elas perceberão de fato, na prática, quando acontecer, que a sua organização empresarial vai ter que mudar totalmente. E eu digo isso sentindo na carne. Por exemplo, o meu escritório de advocacia, que é uma empresa do Simples, ela declara as suas informações contábeis como se uma empresa bem maior fosse. Eu não presto minha informação mais como eu prestava, seguindo apenas a regra do Simples. A gente já percebe que a reforma tributária ela deixa a empresa existir no Simples, mas a prestação de informações ao governo ela tem que acontecer. Isso, se a pessoa for esperta, for inteligente, ela vai prestar essas informações como se fosse uma empresa do lucro presumido ou até do lucro real. Doutor Valdemar, então aí tem o aumento da tributação, afeta as relações trabalhistas,
O que é que tem de bom nessa reforma? Espera-se. Bom, o que tem de bom é para o governo, né? O governo vai arrecadar de forma muito mais precisa, com instrumentos muito mais efetivos. Estima-se um impacto incrível na arrecadação a nível federal. Certo? A gente já vem com arrecadação recorde, né? Pois pode esperar que a arrecadação será muito mais recorde quando começar a reforma tributária. E se Vamos não lá se para a adequar, Constituição. o que que tem, e não se adequando tudo isso, né? Agora a gente vai falar para a CNPJ, o que pode acontecer? O que o senhor diria para esses empresários, quem é CNPJ que está nos ouvindo? Pois é, o brasileiro, nós temos diversos tipos de empresário. Mas se eu puder dar um conselho que eu considero bom, é que o empresário se conscientize de que os instrumentos de fiscalização eles estão cada vez mais eficientes e estarão em atuação ainda dentro desse ano, de 2026. Então, em 2027, nós teremos instrumentos tecnológicos à disposição da Receita Federal e das fazendas estaduais e municipais, que são ferramentas incrivelmente potentes, certo? Então, essa ideia de que é possível sonegar, essa ideia de que é possível esconder algum movimento, eu particularmente desaconselho a pessoa a continuar com esse pensamento. A função Por quê? do Porque governo. o governo ele não vai atrás do papel do negócio. Ele vai fiscalizar o movimento do dinheiro. Então, por mais que você diga que você não fez tal coisa, mas se existe o movimento do dinheiro mostrando Saindo que de aquilo algum lugar e aconteceu, entrando em... não tem o que fazer. Então, eles não vão fiscalizar o papel. Eles vão fiscalizar o movimento financeiro, que é o conceito correto de quem quer fiscalizar, e vão apenas confirmar o movimento financeiro com o movimento em documento. Então, as empresas têm que se organizar mesmo, têm que procurar pessoas que entendam do assunto, têm que revisar seus procedimentos, sua estrutura administrativa, sua estrutura funcional, sua estrutura de funcionários, revisar isso, fazer antecipação de cenários. Tenho feito muita antecipação de cenário. Muitas empresas estão mudando de classificação tributária logo esse ano, já prevendo o que vai acontecer. Mudança, como é que você disse? Previsão de cenário? Fazendo antecipação de cenário. Antecipação de cenário. Que é o quê? Que é fazer a análise, a gente pega o movimento dessa empresa hoje e a gente aplica as regras da reforma tributária como se já estivesse acontecendo, né? E isso faz com que o empresário consiga enxergar para onde mais ou menos vai a sua situação documental e a sua situação de tributação. A sua realidade de 2027. De 27 para frente. Aí ele consegue tomar algumas medidas. A função do governo seria o bem da coletividade. O que a gente vê é um avanço para o Estado cada vez maior. Parece até uma mudança de regime, de modelo de gestão política. Por conta dessa mão maior do Estado, mas com a visão de arrecadar. E a gente não vê o retorno. Pois é. Quem arrecada defende que está fazendo a sua parte porque está arrecadando melhor para que o governo federal e os governos estaduais e municipais tenham condição de ter recursos para aplicar. Aí eles param aí, né? Então cabe a fiscalização do uso desse recurso público a outras entidades. Só que nós, aqui eu falo como cidadão, nós como cidadão não enxergamos dessa forma. A gente não enxerga isso de forma apartada. Quando você é tributado em valor maior, mas você não vê o retorno, você não vai, dentro da sua cabeça, dividir, não, quem arrecadou porque fez certo, em prol da justiça social, e quem não utilizou o recurso, ou seja, quem não aplicou corretamente o recurso é que está errado. Na cabeça do cidadão, tudo é governo. Então, o governo... É um bolso só que vai pagar o tributo, né? Olha, se você estuda minimamente economia, você sabe que governo não tem dinheiro. Todo o dinheiro que o governo usa é da sociedade. O governo é da sociedade, o dinheiro é da sociedade. O governo não produz, ele aplica. Então, se ele aplicasse corretamente, talvez até essa reforma tributária recebesse menos críticas, né? E nota fiscal, esse tipo de documento que é básico no negócio, nota fiscal, o que muda a partir dessa reforma tributária? Muito importante a sua pergunta.
porque até 31 de dezembro de 2025, cada município poderia ter um modelo de nota fiscal. A partir desse começo, a partir de 1º de janeiro de 2026, entrou em vigor o modelo da nota fiscal nacional. Então, a partir de agora, só existe um único modelo de nota para todo o Brasil. Por quê? Porque essa nota ela é adaptada para a fiscalização. Já é uma nota fiscal no padrão reforma tributária. No padrão reforma tributária. Exatamente. E o município, por exemplo, que não implementar, poderá ser punido até com não recebimento de transferência. Como é que vai ser essa junção agora que a gente vai juntar ICMS com IS, que é ISS, que é municipal, que é estadual? Como é que vai ser essa redistribuição? Melhora esse retorno? Bate no governo federal e volta para os entes federativos? O governo federal ele agora vai arrecadar o recurso como um todo. E arrecadando como um todo, depois ele vai distribuir, né? Então, existem as regras de distribuição. As normativas que estão sendo desenvolvidas, elas têm a tendência a manter a paridade, ou seja, os cálculos que estão sendo produzidos pelas autoridades que estão tocando isso aí, eles estão levando em consideração que vai se manter a situação como está hoje. Então, a divisão do produto dessa arrecadação deverá seguir percentuais similares ao que existe hoje, né? Mantendo FPM, FPE, a distribuição de ICMS ela será reformulada, porque o ICMS vai deixar de existir, vai passar a ter o IBS. Então, não sei se vocês sabem, mas o município, o que ele recebe fixo por mês é o FPM e a distribuição de ICMS, né? Então, essa distribuição de ICMS terá de ser reformulada pelo Estado do Piauí. Porque quando tiver em pleno vigor o IBS, o ICM deixará de existir, regras novas existirão, o produto do IBS não é só o ICM, vai estar misturado com o ISS, então primeiro vai ter que apartar o que é de quem, e do que sobrar para o Estado é que ainda vai ter essas regras de distribuição com os municípios. Doutor Valdemar, só um questionamento aqui que me ocorreu. Os prefeitos estão lá em Brasília, ontem almoçaram com o Júlio César e jantaram com o Ciro Nogueira, mas eles estão buscando uma compensação exatamente por conta dessa história da tributação. Na isenção de quem ganha até 5 mil, você criou uma faixa maior e tirou o dinheiro da composição do FPM. Verdade. Como é que vai se dar essa compensação aí nesse processo? Essa é uma promessa do governo federal que ainda não foi totalmente esclarecida. Por isso que os prefeitos estão lá. Essa mini marcha que está acontecendo hoje, aliás, que vem acontecendo, né, desde segunda-feira em Brasília, um dos principais temas é esse, é a busca para que o governo federal, para que ele de fato conclua o estudo e ofereça algo concreto aos municípios pela compensação por essa isenção até os 5 mil reais. Já são os primeiros reflexos dessa nova reforma, né? Sim, porque o FPM, metade do dinheiro que compõe o FPM, ou seja, que sustenta minimamente 180 dos 224 municípios do Piauí, a metade desse dinheiro vem do imposto de renda. Conversamos aqui com o Dr. Valdemar Fernandes. Dr. Valdemar, o Marco Honório que fez uma pergunta disse: Simone, por favor, o entrevistado pode deixar o endereço, a gente tem uma empresa do Simples, gostaria de fazer o estudo de mudança de cenário, previsão de cenário, antecipação de cenário, né? Antecipação de cenário para que ele possa ter uma consciência maior de como isso vai impactar na empresa dele, perguntando o seu contato, como é que pode encontrá-lo. Eu posso deixar aqui na Teresina FM para responder as indagações de quem quiser. Pronto, que ele quer um contato realmente profissional. E aqui, Crateus, a Crateus, pelo menos é o nome que está aqui. Parabéns ao entrevistado, muito honesta a explicação. E aí eu volto àquela questão. É uma entrevista depressiva não, preocupante. E o que o senhor diria? O senhor como entendedor, como um especialista, um estudioso desse assunto, o que o senhor acha que vai ser no empreendedorismo no final de 2027? Como é que vai estar a vida desse empreendedor já depois de tudo em vigor dessa nova reforma tributária? Por mais difícil que o cenário possa se apresentar, em qualquer que seja o tema, o brasileiro sempre dá um jeito. E eu confio muito, eu tenho muito isso comigo, né? Isso faz parte... Mas é um esforço sobre-humano. Eu concordo com você. Mas o Brasil é feito por pessoas que lutam muito. O brasileiro ele é inventivo, não no sentido
no sentido criminal da palavra. Ele é inventivo porque o brasileiro consegue lutar, acordar todo dia e lutar pelos seus objetivos. E é como eu disse, as pessoas vão enfrentar a reforma tributária e elas vão descobrir o caminho dentro da reforma tributária. Existem atividades que hoje, só nos exercícios, a gente já percebe que esses ramos vão deixar de existir, porque a margem de lucro ela já é apertada, e quando o IBS passar a existir nas novas alíquotas, eu estou me referindo a serviço, né? Passarem a existir, já não vai mais, o IBS será superior à margem de lucro. E atividades, já que você falou aí? Eu posso dar um exemplo bem claro. Essas empresas de gestão de combustível, esses cartõezinhos de combustível. Na minha opinião, é uma empresa que corre muito risco, porque a empresa de gestão de combustível, como é que ela faz? Ela cobra para gerenciar aquele cartãozinho que, por exemplo, a empresa tem 20 caminhões. Aí cada motorista, para não ter que andar com dinheiro e correr o risco de ser assaltado, eles andam com um cartãozinho. Esse cartão é uma empresa que credencia dezenas de postos, né? Então o motorista para no posto lá no interior, lá na cidade e tal, e ele passa o cartãozinho. No final do mês, aquela empresa gerencia todo aquele material e ela manda para o empresário, só, seus 20 caminhões aqui abasteceram 100 vezes, aqui está aqui a lista dos postos, está aqui a lista do combustível. Como é que essa empresa ganha dinheiro? Ela ganha dinheiro atravessando, então ela cobra um percentual em cima daquilo que foi abastecido, para ela produzir esse controle e tal. A margem é apertadíssima. As pessoas, às vezes, elas pensam no empresariado como uma torneira derramando dinheiro, mas, na verdade, hoje em dia no Brasil, você tem um negócio que tem uma margem de lucro acima de 25% é baixíssimo. O empresário muitas vezes é visto como vilão, aquele que ganha muito, que quer ganhar muito, que é o que emprega, mas que, né, não sei, às vezes tem esse olhar atravessado para quem empreende. E aí, como o senhor disse, às vezes acha que está ganhando muito e tem que ganhar, até porque também tem o trabalho disso, tem o esforço, tem o investimento, tem o tempo, tem tudo. Mas muitas vezes eu acho que o empresário ele não é visto com bons olhos, até pela sociedade. E é quem está empregando, é quem está pagando e está fazendo a economia girar. E agora tem um governo de sócio. O governo de sócio, com certeza. Mas não sempre foi. A gente não teve uma reforma tributária, a gente sempre teve uma tributação muito pesada. No Brasil, o governo sempre foi sócio. Agora, o sócio... É um sócio mais faminto. Ele agora é efetivo, ele agora tem plenas condições de acompanhar você no dia a dia. Ele sempre foi um sócio presente, mas ele vai se tornar ainda mais participativo. Participativo. Conversamos aqui com o Dr. Valdemar Fernandes. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. E a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Eu acho que o piauiense, até porque nós estamos no Piauí, mas posso até dizer pelo Brasil, que o brasileiro agora que está tomando pé dessa tão falada reforma tributária, como estava lá no âmbito do Congresso, e se falava disso, não parece que não estava tão próximo da gente. Agora que ela está lá e que ela é realidade a partir de agora, a coisa é que a gente está realmente tomando. E depois dessa, eu já tinha feito várias entrevistas de reforma tributária, mas a de hoje impactou mais ainda. Vamos voltar a falar sobre esse assunto, até porque tem muita coisa para acontecer ainda, né? Para ser posta em prática. Bateu a tristeza, não foi? Bateu a preocupação. A preocupação. Muito obrigada, doutor Valdemar Fernandes.